Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no segundo livro de Samuel, no capítulo 3, versículos 22 a 30. Pouco tempo depois, os servos de Davi e Joabe voltaram de uma investida e traziam consigo grande despojo. Abner já não estava com Davi em Hebrom, porque o tinha despedido e se tinha ido em paz. Chegando Joabe e todo o exército que vinha com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio apresentar-se ao rei, e o rei o despediu, e esse foi em paz. Então Joabe foi ao rei e perguntou: Que fizeste? Abner veio ter contigo, porque o despediste da maneira que se fosse assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar, observar os teus movimentos e descobrir tudo quanto fazes. Joabe então retirou-se de Davi e enviou mensageiros atrás de Abner, que o fizeram voltar ao poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Tornando Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e ali o feriu no ventre, e ele morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. Mais tarde, quando Davi soube disso, falou: Inocente sou, e o meu reino, para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Cai este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a família de seu pai. Nunca falte entre os seus descendentes quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muletas, quem caia à espada, quem necessite de pão. Joabe e Abisai, seu irmão, mataram Abner, por ter ele matado a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeon. Ao meditar sobre essa passagem, o Senhor me levou a refletir sobre lealdade. Ainda que possamos pensar muito sobre ser fiel ou fidelidade, quero de uma forma clara mostrar que a fidelidade atua como uma forma de contrato, como um fio em que cada um fica com uma parte. Por isto, cada parte tem uma certa espreita e vigilância para que este contrato não se quebre. Já a lealdade é algo que está relacionado a um valor interno. A lealdade atende a um propósito. A lealdade é uma escolha, é espontânea e é oferecida espontaneamente. A pessoa que é leal a alguém e vai cuidar daqueles que estão relacionados a este valor. Vemos hoje igrejas cheias de pessoas, de famílias, de membros. Mas se formos observar quantos discípulos de Jesus e filhos assumiram sua real posição. As diferenças entre membros de filhos e discípulos são várias. Primeiramente, um filho, um discípulo, não troca de casa. Pode, na verdade, até mudar para outro local, mas, onde quer que esteja, vai sempre continuar sendo filho, sendo discípulo. E digo, não troca a casa do pão, a casa do Pai, a casa do Senhor. O filho e discípulo é gerado. Há dores de parto na concepção dele. Muitos líderes sabem exatamente o que é ter dor de parto por alguém. Sabem como é ter noites em claro, aconselhando, visitando, orando por alguém, gerando o caráter de Cristo nessa pessoa, até que ela se torne e entenda o que é ser um filho, um discípulo. Um filho, um discípulo aprende a não quebrar a aliança. Pode até se aventurar, como o caso do filho pródigo, mas sempre que precisar, vai se lembrar de casa, do pai e principalmente dos ensinamentos que teve. Outra diferença está nos falatórios. Existem em nossa nação inúmeros pastores que realmente zelam pelas ovelhas de Cristo. Líderes que buscam a santificação, a direção de Deus e principalmente ter uma vida exemplar para com o Senhor e diante de sua igreja. Algumas decisões e direções destes líderes são baseadas em respostas do Senhor depois de muito tempo de oração, mas nem sempre estas respostas agradam a todos. Quando temos um líder que tem intimidade com Deus, precisamos acreditar que o Senhor tem dado as direções corretas a ele, mesmo se no momento não a entendermos. Não se consegue crescer e avançar com pessoas desleais. Um membro pode até ser fiel nos dízimos, nas ofertas, na presença dos cultos, mas isso não é sinônimo de lealdade. O filho, o discípulo, que aprende a ser fiel e leal, é aquele que trabalha e faz tudo acontecer
dentro de um ministério. Ele faz além do que se pede e se espera. Outra característica do filho leal ou do discípulo é que ele nunca irá deixar com que o ministério seja um fardo pesado para o seu líder, o seu pastor. Vemos muitos pastores doando todos os seus esforços em reuniões, visitas, orações por enfermos, mais visitas e tantas outras coisas que poderiam ser compartilhadas com outros líderes. Hoje, se faz necessário ajudadores no ministério, auxiliadores que temam ao Senhor, o amem, sejam leais ao Senhor e lutem pelo reino de Deus, para que o crescimento não seja somente em números e percentuais, mas em caráter, hombridade, fé, amor e salvação. Nos versículos iniciais vemos a atitude de Joabe, comandante do exército de Davi. Era filho de Zeruia, minha irmã de Davi, que reinava em Judá, e como já citei, comandante de seu exército. E outro comandante dessa história é Abner, comandante do exército do rei Saul, que reinava em Israel. Nesse período, os reinos ainda eram divididos. Com Saul já derrotado e Davi aclamado rei, Abner toma a Isbosete, filho de Saul, e o constitui rei sobre Israel, enquanto Davi reinava em Judá. Abner fez guerra contra Joabe, tentando assim tomar posse de Judá. Porém, o exército de Davi, liderado por Joabe, os venceu. Naquele campo de batalha, além de Joabe, estavam também seus outros 2 irmãos, Abissai e Azael. A Bíblia mostra Azael, que era ligeiro, perseguindo Abner. Abner manda com que ele o pare de perseguir, mas este não obedece, e Abner acaba matando Azael, irmão de Joabe. Com a morte do irmão, Joabe promete vingança contra Abner. Passado algum tempo deste acontecimento, por uma repreensão de Isbosete, rei de Israel e filho de Saul, Abner se revolta e procura Davi, rei de Judá, e faz com ele uma aliança. Aqui vemos a ação de um desleal. Abner era fiel ao reino de Saul, até onde o satisfazia. Essa é uma característica do desleal. O desleal só é fiel até onde o satisfaz. Não se pode confiar plenamente em alguém com essa característica. Abner veio até Davi com a promessa de entregar o reino de Israel a Davi, e fizeram ambos uma aliança naquele dia. Joabe, voltando de uma batalha e sabendo da aliança entre o rei Davi e Abner, ficou furioso e tramou uma traição. Enviou mensageiros a Abner sem que Davi soubesse, pedindo para que ele voltasse para Hebrom, cidade de Davi, antes dele tomar Jerusalém. E quando este veio, Joabe o assassinou, agindo em vingança do sangue do seu irmão. Davi lamentou profundamente a morte de Abner, pois a aliança feita entre eles seria de paz e traria benefícios não somente para eles, mas para todo o reino. Joabe não foi leal com Davi, pois neste momento ele pensou apenas em sua vingança pessoal e não deu importância nem na decisão do rei, nem ao benefício que esta aliança traria para todo o reino. Na realidade, todo desleal não tem visão de reino, mas sim a sua própria visão. O desleal não consegue renunciar seus desejos para que o reino se manifeste. Mais uma vez, ele demonstra que não é leal e não se importa com as ordens do rei ou bem da nação. O reino de Deus é maior do que todos os nossos desejos e sonhos, e devemos aprender a lutar pelo reino de Deus. E como a palavra de Jesus nos diz no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O desleal não se preocupa com o sentimento do líder, mas somente com os benefícios próprios. A palavra do Senhor também nos ensina na carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 17. Sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós com quem deve prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. O pastor não é um super-homem, mas um homem que luta pela santidade e pelo avanço da Igreja de Cristo. A última característica do desleal é que ele é fiel apenas a uma estrutura e não a uma pessoa. Não existe deslealdade na troca de interesses. É só observarmos a política e os partidos políticos. As alianças partidárias acontecem mesmo entre partidos de oposição, para que consigam alcançar o objetivo particular de cada um. Na verdade,
As alianças são feitas entre as pessoas, mas a fidelidade está no interesse. Quando o interesse for alcançado ou mudar o objetivo, acabou a fidelidade. Um reino não pode prevalecer se não houver lealdade entre seus muros. O ministério não pode crescer se não houver lealdade. Conhecendo a história de Joabe, observamos que ele sempre esteve perto de Davi. Comparecia nas reuniões, estava até envolvido nas batalhas, pois era o comandante, mas sempre esteve tramando uma maneira de se aliar com aquele que oferecesse maiores benefícios para ele. Isso não é lealdade. Não é de pessoas assim que o reino de Deus precisa. Não é de pessoas assim que precisamos na Igreja de Cristo. Quero concluir dizendo que o Senhor está levantando uma igreja de dentro da própria igreja. Uma igreja santa, consagrada, que o ama verdadeiramente e que o serve. Precisamos aprender a sermos leais ao Senhor e aos líderes que Ele colocou em nossa vida. Sabe qual foi o final da história de Joabe? Davi, quando estava no final de sua vida, chama Salomão, seu filho e sucessor, e dá instruções a ele. Entre conselhos e ordens, ele cita Joabe e diz para que Salomão tome cuidado, porque ele não é leal. Salomão manda matar Joabe, pois não pode ter em seu reino alguém que seja desleal, pois ele sabia o quanto seu pai, Davi, havia sofrido pela deslealdade dele. Este é o final de todo desleal. Não sobrevive. Morre espiritualmente, se é que algum dia esteve vivo. E sua história fica marcada por derrotas, desilusões e traições. Lealdade é uma questão de caráter. Filhos e discípulos são leais, membros nem sempre. Que o Senhor nos transforme em filhos e discípulos obedientes e que nós possamos aprender a obedecer ao nosso Pai e aos nossos líderes que o Senhor tem colocado em nossa vida. Seja leal. Deus está observando você. A lealdade dos discípulos foi reconhecida pelo Senhor, como vemos descrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos 28 a 30, que diz: Mas vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas provações. E assim, como meu Pai me conferiu o domínio, eu vou-lo confiro a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Olha as verdades que esse texto nos revela. Toda lealdade produz honra. A honra acompanha a pessoa que é leal. O ministério frutífero é resultado de uma vida de lealdade. A unção que você quer é a unção que você honra. Prossiga. O caminho da lealdade sempre trará benefícios materiais, mas principalmente os benefícios espirituais. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Graças te damos por esse dia. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de entregarmos as nossas primícias, estas primeiras horas a Ti, de consagrarmos este dia e de observarmos a Sua palavra nesta essência, Senhor, daquilo que o Senhor quer nos mostrar. Porque sim, Pai, nós buscamos ser fiéis a Ti, mas, Pai, nós queremos ainda mais, é ser leais a este propósito, leais a este chamado, leais àquilo que o Senhor estabeleceu e quer fazer, Pai, ainda mais por nós, porque quando ali o Senhor entregou a Jesus Cristo e ao terceiro dia ressuscitou e nos deu o Espírito Santo para dirigir os nossos passos, as nossas palavras, para poder renovar a nossa mente, curar e sarar todas as nossas emoções, o Senhor nos deu, Pai, a oportunidade de sermos não só fiéis, mas sermos leais a Ti em tudo que o Senhor tem para as nossas vidas e que está descrito na Sua palavra. Muito obrigado pela Sua presença. Obrigado pelo seu amor. Continue nos ensinando, Pai. Não que sejamos, ó Pai, ou que estejamos, ó Senhor, simplesmente, Pai, diante, Senhor, das objeções, ou diante das ofertas, ou diante, Senhor querido, das propostas, ó Senhor, simplesmente por benefícios, mas que antes, Pai, nós possamos estar diante de pessoas com lealdade, Senhor. Que a nossa palavra seja, Senhor, este sim, sim e este não, não. Que possamos, ó Pai, a cada dia mais, ó Senhor, ser, ó Senhor, detentores destes princípios,
e poder, Senhor, nos aprofundar em Ti e mergulhar cada vez mais em Sua presença. Que esta presença venha, que esta presença reine, que esta presença se estabeleça, para que a Sua honra, Senhor, seja, Senhor, manifesta em tudo aquilo que pudermos, Senhor, fazer, para que esta graça e esta glória, Senhor, se apresente. Muito obrigado, Pai. Graças nós te damos por este dia. Assim consagramos tudo aquilo que temos e que somos. Consagramos tudo diante das suas mãos. Consagramos pensamentos, atitudes, sentimentos. Consagramos todos os nossos sentidos para que o seu nome seja glorificado a mais este dia. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.